O Benfica continua na Taça de Portugal depois de ter batido o Povidem num jogo em que Bruno Lage deu a oportunidade a alguns jogadores que não têm tido tantos minutos. Houve alguns que aproveitaram bem esta chance, outros nem tanto. Vamos falar um pouco sobre isso, abordar todos os temas do futebol, do mercado e das modalidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. O Benfica apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal depois de vencer o Povidem do Campeonato de Portugal por 2-0 em jogo da terceira ronda da Prova Rainha. Bruno Lage aproveitou este jogo para dar oportunidade a alguns jogadores que não estão a ter tantos minutos e deu descanso a alguns dos habituais titulares, como é o caso de Turbin, Otamendi, Bá, Di Maria, Cockchu ou Aktürkoğlu. É uma boa gestão por parte do treinador português de fazer descansar estes jogadores, porque vamos ter um calendário super preenchido nos próximos dias e também é importante ver o que é que os jogadores que não têm jogado tanto podem fazer. No estádio, o comendador Joaquim da Almeida Freitas, o alemão Jean-Nicolas Best apontou os 2 gols das Águias aos 3 e 75 minutos. O Benfica, recordista de troféus nesta competição, com 26 conquistas, está assim na quarta eliminatória da Taça de Portugal, prova que venceu pela última vez na época 16-17. É demasiado tempo para não conquistar esta competição e esperemos que seja esta a temporada da conquista deste troféu. Best acabou por ser o destaque desta partida com os 2 golos. No final do jogo, o alemão estava satisfeito pela vitória. Os jogos da Taça são sempre diferentes dos jogos do Campeonato e da Champions. Eles também jogaram muito bem, o gol cedo ajudou-nos muito. Soube bem marcar, estou muito contente por ajudar com 2 golos e por ganhar, que é o mais importante, garantiu que está disponível também para poder jogar tanto a extremo como a lateral. Penso que posso jogar nas 2 posições, sinto-me confortável nesta posição, só quero ajudar a equipa, disse então o reforço do Benfica para esta temporada. O jogador de 25 anos já não era titular desde meio de agosto, quando se lesionou na Luz frente ao Casa Pia, a 17 desse mês. Best foi sem dúvida o melhor jogador em campo ontem, sendo que aproveitou esta oportunidade da Taça de Portugal para conseguir ter alguns minutos e ganhar pontos. Além dos 2 golos, o alemão esteve sempre muito ativo ao longo da partida. O jogador está a lutar por ganhar mais espaço na equipa das Águias e acho que esta exibição fez com que Bruno Lage estivesse mais atento a este jogador. Já se percebeu que Best pode ser bastante útil pela versatilidade de fazer o flanco esquerdo. Está sempre ligado ao jogo, conta com um bom cruzamento e um bom remate e parece ser muito equilibrado a nível exibicional, consegue fazer sempre exibições positivas. Vai ser um jogador muito importante na rotação da equipa, não há dúvidas sobre isso, mas eu confesso que gostava de o ter visto ontem a jogar a lateral para poder estar preparado para jogar nas 2 posições, mas por enquanto Bruno Lage olha mais para ele para jogar a extremo. Vamos ver se continua a apostar na posição de extremo ou se Best também vai ter oportunidades com Bruno Lage de jogar lateral. Mas muito provavelmente o jogador do Benfica que saiu mais feliz do relvado foi Gerson Sousa. O extremo estreou-se ontem pela equipa principal do Benfica, tendo sido suplente utilizado na vitória frente ao Povidem. O extremo de 22 anos deixou uma mensagem nas redes sociais a assinalar o momento especial. Muito feliz pela minha estreia com a camisola do Benfica. Obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Agora é trabalhar ainda mais, escreveu o jovem extremo no Instagram. Bruno Lage lançou Gerson Sousa aos 78 minutos, promovendo a estreia de mais um jogador da formação do Benfica. Aos 22 anos, o jovem português tem sido utilizado na equipa B, onde conta com 7 jogos na segunda liga. Eu confesso que já não estava à espera da estreia do Gerson Sousa na equipa principal, até porque considero que há outros jogadores com mais potencial na nossa formação. Curioso foi também a posição onde ele jogou, lateral direito, ele que joga habitualmente a extremo, mas já foi adaptado a lateral algumas vezes. Diogo Spencer podia ter tido também uma chance de poder fazer alguns minutos naquela que é a sua posição de origem, mas Bruno Lage optou então por levar Gerson Sousa para jogo e é importante referir que este jovem extremo foi um dos jogadores que esteve no grupo de trabalho no Seixal com Bruno Lage nos últimos dias e deve ter agradado nos treinos e acaba por receber aqui a recompensa pelo seu trabalho no Benfica Campos. O Gerson está no Benfica desde 14-15, está com 10 anos de clube
e recebe agora a sua primeira grande oportunidade. Acaba também por ser uma mensagem de Bruno Lage para os miúdos da formação continuarem a trabalhar, porque se o fizerem as oportunidades vão acabar por aparecer. Vamos ver se é apenas um prémio pelo trabalho naquela semana de trabalho ou se vai haver mais oportunidades para Gerson de Sousa. Com muita gente na sua posição de extremo, dificilmente terá grandes chances. Vamos ver se Bruno Lage olha para ele como um futuro lateral. As próximas semanas vão acabar por ser interessantes para se perceber se há continuidade nesta aposta ou não. Mas infelizmente nem todos conseguiram aproveitar as suas oportunidades na Taça de Portugal. Amdoni esteve apagado e acabou por ser substituído ao intervalo. O internacional suíço foi pela primeira vez titular pelo Benfica, mas ontem não foi o dia dele e acabou por não conseguir aproveitar estes minutos que foram lhe dados por Bruno Lage. Mas mais preocupante acaba por ser o caso de Artur Cabral, que continua longe do exigido por parte de um jogador a representar o Benfica. Se é certo que acabou por fazer uma assistência para Best, mas a exibição do avançado brasileiro não foi positiva. Cabral continua a aparecer um corpo estranho na equipa, continua muito trapalhão, ainda marcou um gol que foi anulado por uma pretensa falta, uma decisão que eu não concordo. O certo é que o avançado brasileiro, que foi titular pela primeira vez nesta época, volta a desperdiçar aqui uma oportunidade de ganhar espaço no Benfica, uma situação cada vez mais preocupante. O jogador custou 20 milhões de euros, mas continua a sentir muita dificuldade provar que pode ser uma verdadeira mais-valia para a equipa e, enfim, foi um investimento que neste momento é completamente falhado. Este jogo da Taça de Portugal podia ser uma excelente oportunidade para ele ganhar confiança, com um golito marcado, mas voltou a passar ao lado do jogo e é uma pena. Mas apesar destas performances não estarem a ser muito convincentes na luz, Cabral continua a ter interessados, o Cruzeiro continua a estar bastante atento a este ponta de lança brasileiro e de acordo com a imprensa brasileira, os responsáveis do clube de Belo Horizonte têm previsto o reforço do ataque e centram de novo o foco no jogador dos encarnados que tinham tentado contratar em junho, com capacidade de investimento, sobretudo depois do empresário Pedro Lourenço ter comprado a posição maioritária na sociedade do futebol do Cruzeiro. Artur Cabral é então visto como um dos principais alvos para o mercado de janeiro e em caso da saída do avançado, o Benfica vai ao mercado para reforçar esta posição, uma vez que ficaria apenas com Pavlidis e Amdoni para a posição de ponta de lança. É preciso ter muito cuidado com esta situação. Ten Hag, treinador do Manchester United, assumiu que o clube acompanha atentamente a evolução de Álvaro Carreras, defesa esquerdo que negociou com o Benfica no início da temporada por 6 milhões de euros após 6 meses de empréstimo nas Águias. Estamos no controle da situação e a acompanhar Carreras no Benfica, uma vez que temos opção de recompra, afirmou o treinador holandês. Os Red Devils contam com uma cláusula de recompra fixada nos 20 milhões de euros. Acaba por ser uma quantia muito baixa, tendo em conta aquilo que o Carreras está a fazer nesta temporada. O técnico do United elogiou de seguida o percurso do Internacional Sub-21 espanhol. Penso que foi um projeto perfeito, emprestámo-lo ao Preston, depois regressou e foi cedido ao Granada. Não jogou muito e tivemos a possibilidade de o vender. Deu sempre passos em frente para clubes e ligas melhores. Agora temos de analisar se é uma boa opção para nós, referiu o técnico do Manchester United. Ten Hag ainda deixou algumas reservas sobre o tema. Jogar na Premier League pelo United não é nada fácil, é necessária experiência e desenvolvimento e isso só surge a jogar em clubes de campeonatos melhores, alertou o treinador dos Red Devils. Com o Luke Shaw lesionado, o United tem jogado com Diogo Dalot no lado esquerdo, com o pé trocado, o que pode levar a uma contratação no mercado de inverno. Já Carreras leva 10 jogos esta temporada ao serviço do Benfica, tem estado a um grande nível e era muito importante mantê-lo, mas esta cláusula de 20 milhões de euros é muito baixa e esta quantia para o United é pouquíssimo e vamos ter muita atenção e esperemos ficar aqui com o lateral espanhol para esta temporada, porque eles têm estado absolutamente incrível. O certo é que o Benfica já voltou hoje aos treinos depois da vitória frente ao Pevidém. Bruno Lage deu início à preparação do jogo de quarta-feira frente aos holandeses do Feyenoord, na terceira jornada da fase da Liga dos Campeões. O treinador dos encarnados conta com 2 jogadores no boletim clínico, os temos Tiago Gouveia e Gianluca Prestiani. Gouveia recupera de uma operação ao ombro direito e o jovem argentino
de uma entorse no tornozelo esquerdo, lesão que fez num treino da seleção sub-20 argentina. Para este ano e vai parar pelo menos durante 2 semanas. Já o médio Renato Sanches já se treina com a equipa, está na última fase da recuperação e reintegração depois de uma lesão muscular na costa direita, mas ainda não estará em condições de ser opção para o jogo europeu. Por enquanto, o jogador de 27 anos vai continuar a cumprir um programa que estava previsto para que possa reaparecer em boa forma física. Deverá falhar ainda os próximos jogos, na medida em que a ideia é que o processo não seja prejudicado e permita a total e plena recuperação do jogador, algo que já foi confirmado por parte de Bruno Lage. Após um começo de temporada onde realizou 2 encontros pelo Benfica, Estrela Amadora e Moreirense, o jogador procura agora regressar à boa forma depois da lesão. Os últimos tempos de Renato Sanches não têm sido nada fáceis, com muitas lesões pelo meio, portanto todo o cuidado é pouco. Acho que é muito importante que se recupere e esteja saudável, mas para isso acontecer é preciso ter muito cuidado nesta reintegração para que ele consiga voltar a um bom nível e tenha aqui um bom número de jogos e não se volte a lesionar rapidamente outra vez. Empate em Inglaterra, o Benfica B empatou uma bola com o Blackburn Rovers na segunda jornada da fase de grupos da Premier League International Cup. No Durham Stadium, as jovens águias até estiveram a vencer fruto do gol de Luan Farias aos 32 minutos. O extremo brasileiro esteve perto de bizar passados poucos minutos com um remate ao poste, mas o Blackburn conseguiu reagir e após uma recuperação no meio campo, a bola surgiu para Harry Leonard, que aos 41 igualou a partida. Com uma entrada forte na etapa complementar, o Benfica dispôs de uma grande oportunidade de voltar a liderar o marcador ao minuto 55, com uma grande qualidade. Hugo Félix permitiu a defesa de Jack Barrett e na sequência do lance, o guarda-redes viria a defender para o poste da baliza a recarga de Francisco Neto. O Benfica B tem 2 pontos após o 2-2 com o West Ham na ronda inicial e defronta agora o Middlesbrough no dia 22 de novembro. Goleada das jovens águias, a equipa sub-23 do Benfica recebeu e goleou o sub-23 do Santa Clara por 5-1. Em duelo a contar para a 8ª jornada da Liga Revelação. As águias abriram o marcador logo aos 25 minutos, num golaço de Gonçalo Moreira, antes de Karel Moussemá ampliar a vantagem encarnada aos 36. Jean Salles ainda conseguiu reduzir a desvantagem dos açorianos para 2-1, mas um gol de Tomás Cruz ainda antes do intervalo deu maior conforto à equipa de Vítor Vinha. No segundo tempo, Gonçalo Moreira voltou a marcar, desta vez convertendo de forma exemplar um livre direto aos 57, antes de Martim Ferreira aos 71 fechar as contas de grande qualidade. Nos últimos 10 minutos do encontro, o Benfica jogou em inferioridade numérica, consequência do segundo cartão amarelo mostrado ao central norte-americano Joshua Winder. Com este triunfo, os sub-23 das Águias sobem ao 4º lugar, com 12 pontos conquistados, a 1 da liderança partilhada entre o Sporting e o Estoril. Qualificação europeia no voleibol, mas foi arrancada a ferros. O Benfica perdeu diante dos belgas do Louvain, no Pavilhão da Luz, por 2-3, na segunda mão dos 32 avos de final da Taça SEV, mas apurou-se para os 16 avos graças ao triunfo por 0-3 na primeira mão. O Benfica venceu o primeiro set por 27-25, perdeu os 2 seguintes por 27-29 e 20-25, mas o triunfo no quarto set por 25-21 resolveu a eliminatória. Na negra e já com o passaporte para os 16 avos de final garantido, Marcel Matos aproveitou para rodar a equipa e dar oportunidade aos jogadores menos utilizados e acabou por perder o quinto parcial por 11-15. O adversário do Benfica nos 16 avos de final será o Calcit Kamnik da Eslovénia, visitando primeiro o reduto adversário no dia 19 de novembro, para uma semana depois jogar no Pavilhão da Luz. Vitória na estreia do campeonato de basquetebol. O Benfica iniciou a defesa do título com uma vitória frente ao Imortal por 61-96, em duelo referente à terceira jornada do campeonato português, que só arrancou este fim de semana, depois dos problemas burocráticos na inscrição dos jogadores estrangeiros que levaram ao adiamento das 2 primeiras rondas. As águias entraram a todo o gás em Albufeira, abrindo o encontro com um parcial de 14-0, obrigando o treinador do Imortal a pedir um time-out. A fechar o quarto inicial, Marcus Thornton converteu um triplo que colocou o Benfica a ganhar por 12-26. No segundo quarto, o Imortal equilibrou o parcial 16-6 e foi para o intervalo a perder por 14 pontos, 28-42. No segundo tempo, o Benfica disparou no marcador e chegou a uma diferença de 27 pontos.
36-63, gerindo depois o esforço até ao fim, atingindo uma vantagem de 35 pontos de diferença, 61-96. A nível individual, Tyler Stone foi o melhor marcador das Águias, com 18 pontos, mas Nicolás Garvaccio foi a figura em destaque do lado da equipa orientada por Norberto Alves, com um duplo-duplo, 16 pontos e 10 ressaltos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. O que é que tu achaste de Best? Acreditas que o alemão vai ter mais oportunidades no decorrer das próximas semanas? E qual é que é a tua perspectiva sobre Gerson Sousa? Acreditas que o jovem formado no Seixal vai ter mais oportunidades ou teve apenas e só esta chance deste jogo na Taça de Portugal? Gostava de saber também a tua opinião sobre Álvaro Carreras. Achas que o Benfica vai conseguir manter este lateral espanhol por mais algum tempo? E como é que reage aqui ao interesse do Cruzeiro em garantir Artur Cabral? Estou muito curioso em saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito, e deixa na caixa de comentários hashtag regresso com uma vitória. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.